Olá, crianças! Vamos dar início à nossa aula de História com o conteúdo Os Fazendeiros e a Escravidão. A partir da segunda metade do século XIX, a escravidão passou a ser contestada de várias maneiras. Os abolicionistas incentivaram e ajudaram a organizar fugas de escravos, além de criticar abertamente o governo, principalmente nos jornais. A princesa Isabel sancionou a lei que pôs fim à escravidão. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Áurea quer dizer de ouro, e a expressão refere-se ao caráter glorioso da lei que pôs fim a essa forma desumana de exploração do trabalho. Por meio dessa lei, cerca de 800 mil brasileiros deixaram de ser escravos e ganharam a liberdade. Sentindo-se prejudicados com a abolição da escravidão, os fazendeiros queriam ser indenizados pelo imperador, pois eles entendiam que haviam perdido parte de suas propriedades, ou seja, os escravos. E como isso não aconteceu, muitos deles deixaram de apoiar a monarquia. Vejamos a charge na página 44 do seu livro. A charge, publicada na Revista Ilustrada, no ano de 1880, mostra um grupo de fazendeiros escravistas que carregam uma faixa que se lê da seguinte forma: abaixo a monarquia abolicionista, viva a república com indenização. À frente deles tem uma mulher que simboliza a república e diz: não vos aproximeis de mim, vossas mãos, ainda tintas do sangue dos escravos, manchariam as minhas vestes. Retira-vos, eu não vos quero. Observem que os personagens da charge são os fazendeiros e uma mulher que simboliza a república. A república afasta a aproximação dos escravistas com receio que eles manchem-a com o sangue dos escravos. A ideia principal dessa charge mostra os interesses dos escravistas que não eram compatíveis com a construção da política republicana. A difícil tarefa de estudar a escravidão. A escravidão existiu em diferentes lugares do planeta e em momentos distintos da história. Entretanto, trabalhar a história de povos escravizados é sempre complicado. No mundo todo é assim. Isso acontece porque no passado foram poucas as pessoas que se preocuparam em registrar a vida e a história desses povos. No Brasil, não foi diferente. Apesar de sabermos que aqui houve escravidão, estudar esse aspecto da nossa sociedade é bastante difícil. Além da escassez de registros sobre o assunto, há um acontecimento que dificultou ainda mais o trabalho do historiador. Em 1891, em uma celebração pelo fim da escravidão no Brasil, o então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, mandou queimar em uma grande fogueira todos os documentos oficiais sobre a escravidão que existiam no arquivo do Ministério. O objetivo de Rui Barbosa era impedir que os fazendeiros, utilizando esses documentos, entrassem na justiça para reclamar indenizações pela libertação dos escravos. No entanto, a destruição dos arquivos fez com que a pesquisa histórica sobre a escravidão fosse profundamente prejudicada. Já que muitos documentos foram queimados, que outras fontes os historiadores podem usar para compreender a escravidão no Brasil? Vejamos a seguir alguns itens que são utilizados pelos historiadores. Eles podem utilizar pinturas, artigos de jornais, relatos de viajantes, diários e anotações e memória de pessoas mais velhas. Todas essas ferramentas são utilizadas como fonte histórica para estudar a escravidão no Brasil. Espero que tenham gostado da aula de hoje. É hora de exercitar o que você aprendeu.
Bons estudos!